Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Saber e fazer. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus, João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente, que nos envolva com muita luz, com muita paz, com muita sabedoria, com muito equilíbrio, que possamos aproveitar bem a sua casa, que nesse momento nós estamos aqui sentindo essa energia boa, essa presença, então que possamos aproveitar o máximo possível. Pedimos aos benfeitores espirituais que estejam conosco nessa noite, nos amparando, nos guiando, os benfeitores e o mentor espiritual da nossa casa, de toda a equipe espiritual, possa intuir a nossa palestrante, que possamos compreender a mensagem que nos for passada, contando sempre com o amparo da espiritualidade maior, com a presença do Mestre Jesus. Nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Então, é muito prazer que a gente recebe a Maria Nazaré. Seja bem-vinda mais uma vez na nossa casa. Deus te abençoe. Boa noite, meus valores. Boa noite. Que as bênçãos do Mestre amado nos envolva a todos, encarnados e desencarnados. Hoje, nós trouxemos um texto muito importante que está lá na terceira parte do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita após a desencarnação de Kardec, espírito preparado,
moral ilibada, homem inteligente, cheio de valores morais, também foram preparados por Jesus e a espiritualidade superior, porque, segundo consta nas obras póstumas de Allan Kardec, se Kardec viesse a desistir ou a falir, outro estaria pronto para ocupar o lugar, porque Deus não colocaria sobre os ombros de um só homem uma responsabilidade tão grande. É assim que lá está escrito. Então este homem, ele é Omni, um espírito extremamente preparado e sensível, e naqueles tempos ele percebia que a juventude de então, incentivadas pelo pensamento positivista, pela materialidade da época, não pensavam no seu lado espiritual, não pensavam em desenvolver virtudes, em estreitar laços de solidariedade, estavam apenas fixados naquilo que a ciência podia produzir, se esquecendo da espiritualidade, ou nem se lembrando de que esta existe e que é necessário para o nosso desenvolvimento em todos os sentidos, o conhecimento nesta área. Então, ele escreve esse texto, um verdadeiro tratado, onde ele pontua as potências da nossa alma, que toda criatura que foi criada por Deus tem, não importa a forma com que ele esteja se manifestando agora, na ignorância, na truculência, na violência, mas que todos têm, e no momento aprazado, todos virão a despertar em si essas potências que há em cada um delas. Ora, o Espiritismo trata essas potências aí como faculdades, são faculdades que são inerentes ao espírito humano, todos trazem, através de, como se fossem germes, em estado latente, sementes que poderão, no momento propício, produzir, crescer, florir, frutificar. E basta que a gente desvende, passe a conhecer essas capacidades, porque essas capacidades são alavancas interiores que todos nós temos, que nos faz ir para frente, que nos coloca de pé, e que não nos deixa desistir. A primeira potência é a vontade. Essa força, essa rede poderosa de forças e de energias aí, que todo mundo tem, e que quando falta, nós cruzamos o nosso braço e não seguimos adiante. Eu tenho, mas tem dia que a gente fala assim, que falta de vontade, não estou com vontade de nada hoje, não quero nem sair da cama, deixa isso tomar conta para ver. Um dia, depois de uma jornada de trabalho acentuada, tudo bem, descansar, mas deixa isso ficar acontecendo sempre, que nós daqui a pouco não vamos querer sair da cama nem para nos alimentar. Então, nós precisamos de motivar em nós essa vontade. Todo mundo tem, eu tenho também. E palavras como eu posso, eu sou capaz, eu dou conta, eu vou fazer, eu quero realizar, são imprescindíveis na nossa vida. E se nós tivermos essa potência da vontade, a gente consegue eliminar, não eliminar, mas pelo menos contornar as dificuldades maiores, porque nós vamos acreditar na nossa capacidade de reverter as situações, de procurar estas soluções aí para os problemas que nós formos encontrando. E olhe bem, o Einstein, um físico notável, ele diz que há uma força mais poderosa do que o vapor, do que a eletricidade, do que a energia atômica, que
que é a vontade. Ele coloca a vontade num patamar de maior importância. Por quê? Se não houvesse a vontade do ser humano de colocar a inteligência na prática, de canalizar as energias, de procurar pesquisar, descobrir coisas, nós estaríamos no momento ainda das cavernas, não teríamos saído de lá. Não é assim? Então a inteligência, ela é um móvel de tudo, e a vontade também. E Einstein continua dizendo que se a liberação da energia atômica mudou a face da Terra, a nossa maneira de pensar ainda não acompanhou a evolução atual. Nós estamos ainda impregnados de mágoas, de ressentimento, apegados a coisas, a pessoas, a situações que aconteceram, mesmo de forma inconsciente e até de forma consciente. Nós estamos apegados, atrelados a situações, meus amigos, que nos impedem de ir, de crescer, ou de deixar os outros irem. Não é assim? Então, Einstein também diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quando nós repetimos algo que todo mundo faz e não sabemos, é uma coisa. Quando nós conhecemos o mecanismo daquela coisa, aí já é diferente. Eu participo, eu sei o que estou fazendo e eu sei o que acontece naquele momento. É diferente, não é assim? A gente vem fazer o tratamento espiritual, vem à casa espírita, toma o passe, né? Recebe, a gente sabe que está recebendo. Mas nós conhecemos o mecanismo de tudo isso? O grande trabalho da espiritualidade, que prepara desde o recinto, do portão até aqui, limpando e fluidificando tudo, aparelhos que tem nas câmaras apropriados, os amigos espirituais que estão aqui no salão com aparelhos auscultando as necessidades de cada um, para depois somente fazer o tratamento, finalizar o tratamento lá na câmara quando é chamado. E a magnetização da água? Como que se dá isso? Então, quando a gente sabe, compreende esses processos aí, é muito mais fácil aceitar, ensinar, passar também um pouquinho de conhecimento para o outro, né? Para que nós não fiquemos a vida inteira, né, na ignorância de qualquer coisa. Muito bem. Qual foi a primeira potência mesmo, gente? Dá vontade. Vai prestando atenção que vai ter perguntinha aí hoje. A segunda potência, olha que coisa mais importante. Se eu preciso da vontade para alavancar a inteligência para o trabalho, qualquer que seja ele, nós temos uma consciência. Eu tenho um corpo físico, um cérebro, né? Quando este corpo já não tiver mais condições, ele vai entrar em processo, né? Desencarne, putrefação, os gases que se juntaram para formar, né, vão voltar na forma natural para o espaço aí, e Deus vai se utilizar daquilo para criar outras coisas. Então, todos os elementos que se congregaram para formar vão se desintegrar ali e vão para o todo da forma primitiva. Não é assim que a doutrina ensina? Pois é. Só que nós, enquanto espíritos, temos a imortalidade. Nosso espírito é imortal. Então nós vamos para o mundo espiritual, continuando a ter inteligência, levando a nossa consciência, está grafado lá no perispírito, e também se subdivide lá, né? Corpo espiritual, o corpo mental, lá no perispírito. Então, o que é essa consciência? Olha, os espíritos, a doutrina dos espíritos, né, nos ensina que é um pensamento íntimo que pertence a qualquer ser humano. Todo mundo pensa. E nós pensamos muito, não pensamos? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Uns têm um pensamento mais acelerado.
É o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Isso, quando acelera muito, tem que fazer tratamento, porque o pensamento atropela-nos. Né? Então, quando está escrevendo, então, você já pensou lá no final do texto que as palavras estão pela metade, e a gente nem prestou atenção nisso. Então, mas esse pensamento aqui, essa consciência, é um pensamento que é uma recordação intuitiva que a gente tem de algum progresso que a gente já realizou em encarnações passadas. Quando nós, por exemplo, estamos diante de um problema e que aquilo muitos já pensaram e não vê solução, de repente, ou nós ou alguma pessoa, nossa, deu um estalo aqui, pintou algo na minha cabeça, tive um insight aqui, achei o problema, mas achou assim do nada? De onde que está vindo esse conhecimento? Esse conhecimento vem de aprendizados nossos, de experiências encarnatórias, e a gente leva tudo que aprende, tanto de bom como de ruim, viu? Esse é o problema. Mas as coisas boas que a gente aprende, quando nós nos encontrarmos no mundo dos espíritos ou em novas encarnações, diante de problemáticas, nós vamos poder usar as experiências do passado como esse pensamento intuitivo que vem e nos acolhe. Porque a gente tem uma mania de pensar que os espíritos só que ficam jogando na nossa cabeça o tempo todo e nos dirigindo. É assim? Os espíritos nos dirigem. Eles atuam na nossa mente. Quase que são eles que nos dirigem. Mas também não completamente. Senão, nós não teríamos a capacidade, né, de desenvolver a próxima potência que nós vamos falar agora mesmo. Então, essa consciência é como se fosse uma voz secreta dentro de nós, lá na nossa consciência, que nos alerta. É certo? Não. Estou incomodado com isso. Errado. Quando nós vamos fazer qualquer coisa, pensamos em realizar alguma coisa, se nós tivermos vergonha daquilo, esconder aquilo, desiste porque está errado. Nós não vamos ter coragem de participar com as pessoas é porque não está certo, não está correto. Quem é, o que é que nos orienta nesse aspecto? A nossa própria consciência. De vez em quando a gente tem que driblar ela, né? Canta mais alto para tampar a vozinha da consciência aí, para a gente seguir da forma rebelde que quer. Então, aquele sentimento, né, que se passa em nós, lá no mais profundo do coração, isso aí também é fruto de evolução. Né? E olha, quando nós adentramos o mundo dos espíritos, nós vamos ser identificados. Né? Os espíritos do superior ao inferior saberão a nossa personalidade, os nossos gostos, preferências, afinidades nossas. Qual que é o nosso grau de evolução? Por quê? Pelo nível de consciência que nós já adquirimos. Nossa, hein, gente? A potência é que nós precisamos da liberdade, precisamos do espaço, precisamos da oportunidade para desenvolver, porque a terceira potência é o livre-arbítrio. Qual que é mesmo a segunda potência mesmo, hein, gente? Sim. E a primeira? A vontade, mano. Está todo mundo prestando atenção. Parabéns. Então vamos lá. O livre-arbítrio, né? Aqui nós estamos só pontuando as potências que o Leon Denis coloca no texto. Né? O livre-arbítrio é essa faculdade que todos têm aí de edificar conscientemente, elaborar, programar, projetar, fazer, se impulsionar, ir para a frente, realizar. Né? E nós temos a capacidade de escolher caminhos. Não é assim? Agora, nós temos a capacidade de plantar o que nós quisermos.
que é o livre-arbítrio, mas ele está intrinsecamente ligado, né, à lei de justiça. Nós iremos colher exatamente aquilo que nós plantamos. É da lei, não tem jeito. Não é? Então, isso aí tem que ficar claro na nossa cabeça. O livre-arbítrio, na nossa encarnação, ele vai tendo também uma evolução. Nós temos, por exemplo, o esquecimento do passado. Não lembramos tudo, não é? De aprendizado, de coisas do passado. Graças a Deus, imagina. Então, vamos pegar a criança, por exemplo, que não tem muita experiência, que não tem muito conhecimento. Né? Essa criança não tem autonomia, ela não decide por si, ela tem que ter alguém que cuide dela, que decida por ela até a sua alimentação, que ela não tem condição em alguns períodos de escolha. Então ela não tem autonomia, ela tem anomia. Quando vai se desenvolvendo, entrando na adolescência, crescendo, com essa rapazinha aqui, né, ele já não é um bebê. Ele já sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, as preferências ele já escolhe, mas ele também não tem autonomia, porque não pode assumir responsabilidade, né? Ele não pode determinadas coisas, ele tem ainda que estar sob a responsabilidade de alguém que cuida, que orienta, que o ensine, que o instrumente, para que ele possa ser, mais daqui a um tempo, um indivíduo que vai fazer suas escolhas e assumir as responsabilidades. Nesse momento ele também não tem autonomia, mas ele tem heteronomia. Ok? Agora, quando ele chega no ponto do adulto, que ele já trabalha, ele é responsável por si, ele faz as escolhas, e ele também é responsável pelo que escolheu, que caminho traçou, e o que vai encontrar lá na frente é por conta dele, ele já tem autonomia. Tudo isso faz parte do livre-arbítrio. Muito bem. Vamos para a quarta potência. Ora, a quarta potência é o poder da mente. Lá na segunda a gente falou da consciência. É assim? É a consciência. Que vai carregando todos os aprendizados, os saberes que nós fizemos através do livre-arbítrio. Agora aqui é o poder da mente, a capacidade da nossa mente de gerar. Então, para o Espiritismo, a mente é considerada uma potência. É um atributo do Espírito. Uma grande capacidade de influenciar e moldar a realidade. Tá? Nós temos essa capacidade de influenciar sobre as outras pessoas. Tem pessoas que desenvolvem isso de uma forma positiva ou negativa, que ela tem uma ascendência sobre grupos, sobre pessoas, que as pessoas passam a seguir aquela mente, aqueles trejeitos, aquela forma de falar, de pensar, de ser, de viver, sem nem comparar se aquilo é bom ou não, se realmente é aquilo ou não. Então, vai uma grande maioria. Então, nós podemos exercer sobre as outras pessoas influência, né? E moldar caráter. Com os exemplos, principalmente. Se as palavras convencem, o exemplo arrasta, né? Então, nós temos essa nossa mente é como se fosse uma usina geradora de energia. Imagine cada cabecinha uma usina, gerando energias e jogando essas energias no ambiente. Né? Que coisa! E essas energias, esses pensamentos, eles não são só simples pensamentos. Eles são carregados de quê, meus irmãos? De emoção, de sentimento. Quando a gente está alegre, está feliz, e está pensando em alguém, né, que precisa, que está doente, um amigo
sente saudade de alguém, ou está pensando em alguém que está enfermo, imediatamente nós colocamos a nossa usina para gerar energias e pensamos e amamos aquela pessoa naquele momento e canalizamos energias para ela. Mas e quando é o contrário? E quando nós estamos raivosos por algum motivo, quando alguém nos fez algum mal, quando nós estamos sofrendo ou não nos demos bem porque alguém teve interferência e a gente sabe, nós ficamos presos nessa situação, naquela pessoa, lembrando daquela fala, daquilo que o outro me fez. Então a gente fica grilhoado nele. E sempre que você pensa em alguém, você já está com esse alguém. Sempre que você pensa em algum lugar, o seu pensamento já foi lá. Pensou, já está lá. Agora, o que nós estamos fazendo do pensamento? Onde os nossos pensamentos estão indo? A quem? Levando o que para as pessoas? Por isso que é preciso, né? Jesus falava assim, olhai, vigiai e orai. Porque vigiar a cacholinha com os pensamentos não é uma tarefinha fácil. É custoso igualzinho olhar um menininho de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, não para um minuto que corre, sobe aqui e você fica ali doidinho atrás. É desse jeitinho o pensamento. Não posso ficar pensando nesse tipo de coisa aí, não, isso aí não, isso já passou há muito tempo, deixa eu pensar coisa boa. Não é uma tarefa muito fácil, não. Então vamos lá. Ora, se eu estou falando do poder da mente, né, que é essa força que eu emito, a quinta potência aí é o pensamento. Né? E a doutrina nos ensina que o pensamento é o maior instrumento de que nós temos notícia e está dentro da cabecinha de todo mundo. Eu pensando, o que você está pensando agora? Nada. Você já pensou tanta coisa aí que você já tanto olhando para mim assim, pensando, seu pensamento já foi lá na escola, o que você vai fazer, eu vou jantar a hora que eu chegar em casa, e o que essa mulher está falando, e aquela coisa toda, né? Aí que a gente leva até susto, não está pensando em nada não, mas esse nada é um turbilhão de pensamentos que vai dentro da nossa cabeça, não é assim, gente? Essa emissão de raios mentais que a gente lança para as pessoas aí, não é? Elas vão carregadas com o nosso afeto. Pode ser positivo ou pode ser negativo. O André Luiz, naquele livro que se chama Os Mensageiros, ele tem um exemplo que eles estavam numa reunião mediúnica em uma casa espírita, assistindo trabalhos lá, e tinha uma médium, uma excelente médium, que estava faltosa. E o coordenador da reunião espiritual chamou André Luiz e mais um outro companheiro para visitar a casa da médium. Chegando lá, entrar na sala, ela estava no sofá da sala, cabisbaixa, sem ânimo, sem coragem, como se estivesse num grande sofrimento. E ao lado dela, coladinho nela, uma mulher. Então o André Luiz disse, ela tem visita. Aí o instrutor que estava junto disse, não é uma visita, não é alguém encarnado. Aí, como não é alguém encarnado? Não. Aquilo ali é o corpo espiritual da amante do esposo, que ela não gosta da esposa e quer que os laços terminem, né? E para ficar o caminho livre para ela. Então, é aquela forma de obsidiar o outro, levando coisas negativas para o outro. Então, dessa forma, esta mulher, através do seu corpo espiritual, levava toda sorte de sensação ruim, negativa, de desestímulo para aquela mulher. Isso aí nós estamos citando um exemplo para os irmãos tirarem uma dúvida aí. Mas vamos pegar outro exemplo? Lá na Gênesis de Allan Kardec, no capítulo 14, que fala sobre fluidos.
15, o Kardec dá um exemplo. Fala do codificador. Por exemplo, tem um homem, por exemplo, a ideia de matar outro. Isso é uma suposição. Embora o corpo material daquela pessoa não pegue uma arma e não vai lá executar o crime, mas ele pensou, ele desejou aquilo. Então o que vai acontecer? O corpo fluídico dele, corpo fluídico, né, vai executar aquilo que está no pensamento dele. Vai reproduzir todos os lances que ele pensou, do primeiro até o último, o ato que ele tentava praticar. Por quê? Porque o pensamento cria a imagem. Então, toda vez que você tem um pensamento, você já criou a imagem daquilo. Olha, você já viu tanto gente que tem responsabilidade sobre o que pensa? Nossa! Meu Deus! Né? Então, ele pensou e criou a imagem da vítima. A cena inteirinha foi pintada como se fosse um quadro que se desenrola ao espírito. Então, isso aqui é Allan Kardec, lá na Gênesis, contando como que o nosso pensamento pode produzir um crime, mesmo sendo fluidicamente. É como se eu pegasse uma arma e atirasse em alguém, mas feriu num ponto que não deu para matar, mas não é a tentativa de suicídio? É. Então eu tenho culpa. Pensamento também. Nós matamos através do próprio pensamento e nós vamos ser responsáveis por tudo isso. Os danos causados fluidicamente no outro também estão por nossa conta. A partir de hoje nós vamos ter que prestar bastante atenção no que está pensando, hein? Vamos ter vigiar a cachola aqui, né? Para ver se a gente pensa melhor. Ora, então vamos lá. Qual foi a primeira potência? E a segunda? A consciência. A terceira? Livre-arbítrio. E a quarta? O poder da mente. A quinta foi? O pensamento. Agora nós já estamos na sexta potência. Meus amados irmãos, o autoconhecimento. É imprescindível o autoconhecimento para a nossa reforma interior. A gente precisa se conhecer, porque os outros a gente acha que conhece igual a palma da mão, é ou não é? Eu conheço minha mulher, eu conheço meu filho, sei tudo, sabe nada, a gente não sabe nada. Na realidade, a gente não sabe muita coisa hoje em dia, mas não. Né? É assim. A gente acha que sabe, mas e sobre nós? Nós sabemos? Nós nos conhecemos? Quais são os nossos limites? Quais são as virtudes que a gente já tem mais desenvolvida do que a gente tem? Né? Quais são os pendores negativos que eu ainda tenho, que eu sei que eu tenho que melhorar? Quais são eles? A gente precisa disso, de se conhecer. Até onde eu posso ir com isso? Porque muitas vezes a gente não tem uma estrutura para aguentar determinadas coisas, e se a gente insistir naquilo, há uma desarmonia emocional, mental, né? Então a gente precisa de se conhecer, tá? Quais são as minhas sombras? E não ter vergonha delas, não. É amar a si mesmo do jeito que é, que Deus nos ama do jeito que nós somos. Deus não sente vergonha de nenhum de nós. E nós precisamos de nos amar e fazer as pazes com as nossas sombras, com aquilo que a gente ainda não deu conta de melhorar ainda mais. Mas nós temos tempo, temos possibilidade, temos todas essas potências, temos o conhecimento espírita, temos o amor de Deus, a proteção de Jesus, o trabalho da espiritualidade, temos tudo. E vamos, com o nosso esforço e a nossa vontade, caminhar para a construção disso cada dia mais. Então veja bem, ó, ninguém é capaz de um
mudar o outro. Alguém muda alguém? Não muda. Se ele não quiser, não muda não. Se ele não quiser, continua batendo na testa, igual a mulher do piolho lá, ó. Mas não muda, né? Nem mesmo por amor a gente consegue mudar alguém. Você dá exemplos. Você chama para fazer as coisas, você ora, você aconselha, você ama, você faz tudo. Está arquivado esses aprendizados nele, mas não vai despertar nessa vida, só em outras existências. A gente tem que entender isso, né? Então é assim que funciona. Então a mudança se dá por autoconhecimento e reforma interior. E a pessoa precisa de tempo para isso. O Allan Kardec diz assim, ó: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Ele precisa ter humildade para reconhecer, né? A sétima potência. A essa ninguém gosta, né, gente? Uma palavrinha pequenininha, com 3 letrinhas apenas. Dor. Mas que dói, né? Dor, seja ela física ou seja moral, que essa dor eu acho que é maior, né? Então no Espiritismo, a dor na sua natureza física é entendida como uma das potências da alma. A dor nos faz olhar para dentro, a dor nos faz nos observar, que ela te põe de molho, que você vai parar para pensar um monte de coisa, que você não teve tempo para poder. Eu já passei uns longos períodos, por exemplo, com problemas colunares, né? Aqueles períodos assim de um processo de muitas cirurgias, né? E de dores atrozes, e eu aprendi a escutar minhas dores. Então quando algo dói no meu corpo, eu vou escutar a mensagem daquela dor. Por que dói? Por que ali? O que me falta fazer? O que eu estou fazendo que eu não deveria estar? É dessa atualidade? Não, não é. Então é de outra, né, atualidade. Qual que é o recado que essa dor está trazendo para mim? A gente precisa fazer esse exercício. E dor, meus irmãos, é lei de equilíbrio, educação, que ela nos adverte, nos faz refletir, aprender, ensinar e nos permite evoluir. Olha só que coisa, né? Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Você pode ter algo físico que te leva a muitas dores, mas se você for aquela pessoa de boa vontade, alegre, né, grato, você é de coração limpo, você não entra no estado de sofrimento, ou seja, ficar se autopunindo, eu sou ninguém, eu sou um zero à esquerda, eu sou muito ruim, senão não estaria sofrendo, passando por isso. Não, para com essas coisas, né? O sofrimento é cumulativo. Vamos procurar modos de solucionar, de melhorar a dor, baixar o nível dela até que a gente não encontre a solução, né, da origem daquela dor. É isso que nós precisamos de fazer. E a dor é uma bênção. Se eu falar que a dor é uma bênção, eu vou estar contrariando muita gente aqui, mas não sou eu quem digo, o Evangelho que diz. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas antes bendizei a Deus, que pela dor no mundo vos marcou para a glória nos céus. Sede pacientes. Paciência também é uma caridade. Sede pacientes, né? Que maravilha que é isso. Se a gente não experimenta as dores da vida, as vivências da vida, a gente não vai, né, compreender as coisas. É igual a criancinha. Tem hora que você tem que deixar ela passar um susto ali para ela entender que não é assim, né? Não é verdade? Então é assim.
E o melhor é que a doutrina espírita, ela não faz apologia à dor. Eu estou aqui para sofrer, eu tenho que sofrer mesmo, tudo que acontece comigo é só muito ruim, eu estou espiando coisa do passado. Gente, vamos mudar a mente. Nós estamos aqui para arrepender, para curar através das experiências, para crescer, para ganhar maturidade, para fazer diferente. Não é assim? Então é assim que a gente precisa de entender. E a doutrina não faz apologia à dor, mas ela esclarece os motivos dela. Por que das dores? Tá certo? Então, só para vocês não esquecerem, vamos lá? Primeira, potência, vontade. Segunda, consciência. Terceira, livre-arbítrio. A quarta, o poder da mente. Quinta, o pensamento. Valeu. Sexta, o autoconhecimento. A sétima, a dor. E a oitava, o amor. Meus amados, o amor é o sentimento por excelência. Nós passamos por todas as refregas, nós passamos por todas as situações encarnatórias, usando essas potências todas para chegar a exercitar, a sedimentar em nós este sentimento fantástico que é o amor, né? Ele é a base da doutrina, mas ele é retratado como um princípio fundamental da lei suprema do universo, que liga tudo, nada está desligado, avulso, tudo está numa grande rede, conectado. E o que nos conecta é o amor, ainda que os nossos procedimentos sejam diferentes do que o amor ensina, né? Então o amor é o motor do progresso. É pelo amor que nós estamos aí, que estudamos, que aprendemos, que ensinamos, que partilhamos, que contribuímos. A evolução se deu por vontade, por amor, desejo de bem para si e para as outras pessoas, não é? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon diz assim sobre o amor: o amor resume toda a doutrina de Jesus. É o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, todos nós, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mas quanto mais instruído e purificado, quanto mais compreensão, né, ele passa a ter sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. É esse amor com que Deus nos fez, com que Deus nos trata, com que Deus nos cerca. É a misericórdia do Pai se fazendo sobre todos nós na humanidade, em tempo integral, meus caros irmãos. E do amor de Deus nós poderemos ser amorosos. Da bondade divina nós podemos ser bondosos. Da misericórdia divina podemos e devemos ser misericordiosos. Da justiça divina poderemos ser justos. E da inteligência divina poderemos ser criativos, sensíveis, gentis, né? Que a gentileza é a caridade é a manifestação do amor. Então, vocês viram todas as potências citadas no texto de Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, está nas bases da doutrina que os Espíritos nos trouxeram. Livro dos Espíritos, toda a obra da codificação, em todas as obras subsidiárias, vocês vão encontrar a partir de hoje, vocês vão dar conta de identificar as potências
que há dentro de nós. Esse tesouro com que Deus nos criou, para que a gente se disponibilize dele, para a gente ser cada vez uma pessoa melhor. E que nós também possamos ajudar os outros a descobrir essas maravilhas, essas potências que elas têm dentro de si. Né? Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos envolva com o seu amor, com a sua bondade, e que nós nunca percamos a vontade de aprender, de crescer, de progredir e também de amar a coletividade, de pensar nos outros, que na fala de Emmanuel é a nossa ponte de ligação para com Deus. Então eis aí as potências da nossa alma, que nós hoje trouxemos para que os irmãos reflitam. Né? Todo mundo na ponta da língua aí? Primeira potência, a segunda, consciência, a terceira, livre-arbítrio, a quarta, não, poder da mente, quinta, o pensamento, a sexta, autoconhecimento, a sétima, a dor, e a oitava potência, o amor. Se nós, caríssimos irmãos, moldarmos, né, nesse pensamento e nessa ação de potencializar tudo isso em nós já somos aqui no planeta Terra as pessoas mais felizes, né? Ó, beijo no coração de vocês e até lá vista, viu? Que Jesus os abençoe grandemente, meus amores. Muito obrigada. Foi maravilhoso.